Mas estás-me a ouvir? Espera. Tô. E já tô aqui no Instagram também. Ah, pode estar sem som só no Insta. Você tá me ouvindo, Carla? Nada. Nem a mim. A Simone também, você não ouve, Carla? Ok, então, De repente, o que é que se será? a gente entra de novo no Insta. Ah, ok. Ela deu um ok agora aqui no Insta. Pois, agora saber ok para quê? Daniel! Olha o Daniel do IVP aí. Sim, a Carla tá me ouvindo, ó. Aliás, eu tenho que tirar o som em algum lugar, né? É aqui no computador, não é isso? Para ficar só o som do Insta, né? Ora, tiraste o Agora som, quê? foi do teu computador. Estão-me agora a É, ouvir no sim. Instagram os dois. Ok. Eu ouço nos Pronto. dois. Os Então dois, tira, show! sim. Agora tira então o som do Instagram e mete só do computador, para não termos Ah, é o feedback. contrário, é o Sim, contrário. sim. Sim, sim. Aqui tem uma tecnologia, gente, que só o Thiago que entende. É, ontem, Pronto. ontem até foi uma Ontem até tecnologia foi uma Não. melhor porque tecnologia melhor porque foi os dois só neste os dois programa, só só neste programa, que só que o equipamento o não equipamento aguenta tanta não carga de aguenta tanta processamento de carga imagem. de processamento de imagem. Como é que eu tiro o som aqui no Insta? À partida é só À pôr o volume partida é para baixo. só pôr o volume para baixo. Pois foi que eu fiz, mas fica um tracinho só Mas não está a dar e som. aí Não está a dar fica. som. Não? Tá. Pelo menos eu Não, não estou não a tá ouvir Mas eu nada. não ouvindo. estou a E ouvir não nada. parece estar a Não fazer parece eco estar a nem fazer nada. eco nem E eu nada. virei, foi Estás aqui a a mostrar parada. a tua Até cómoda, mostrar mas a está tua tudo bem. Sim, cómoda, mas já está tudo mudei. bem. Eu saí apertando tudo. A primeira parte do Vamos lá. programa é O para mostrar programa a é para casa. mostrar a casa. Não é? Exatamente. É Ora só bem, um cá pedaço. estamos. Desarrumado é É melhor só um não. Pra pedacinho. lá, Ah, ainda bem que eu não fui pra lá. não faz Não diferença. faz diferença. Enquanto aqui. Enquanto Ora bem, aqui, vamos ora então já bem, começar vamos então já no começar Instagram. No Instagram não, no No Instagram Facebook não, no e no Facebook YouTube, já que o e no Instagram está a YouTube, já que o funcionar Instagram bem. está a funcionar Ora, bem. já estamos também ao Ora, já vivo estamos também no ao vivo Facebook. no Facebook. A partir de agora já A fica partir de depois agora já gravado, porque o fica Instagram é depois gravado. O mais, Instagram é mais, como é que se pode dizer, como é que se pode informal, dizer, não é? informal. Mesmo Não é? informalidade diferente do Aninha! Instagram. Diferente do Instagram. Ora bem, Ora Aninha, bem, Aninha. bem-vinda Aninha. Bem-vinda, Aninha, do Aninha. IVP. Ela Ora fez a bem, segunda turma. Tiveste na quem é que fez a primeira. segunda Quem é que turma? fez a segunda turma? A Aninha, que eu acabei de cumprimentar. Foi na segunda, não Foi foi na nada. segunda, não foi nada. Foi na primeira. Foi na Foi na primeira. primeira? Sim, a Olha, já não Aninha foi na lembro. Diz primeira. aí pra gente, Aninha. Sim. Suzana, sejam bem-vindos. A Aninha esteve na primeira Lindos. Na turma. primeira turma. Quem não sabe o que eu estou a falar, a gente está a falar da formação da certificação internacional de coaching do Instituto Viver com Propósito. Sim. Eu faço parte, De né, do qual eu transformação faço humana, não parte. é? Ah, na primeira também, então tá bem. Pois. Então foi junto contigo, tá certo, me Foi, enganei. foi. Foi. De É muita transformação humana. gente. Aqui há dias estavam Há aqui, dias eu não estavam vou, aqui, para não eu ferir vou, para não suscetibilidades, ferir não vale a pena. suscetibilidades, não vale a pena. Estavam-me a dizer Estavam-me a dizer que havia um determinado tipo de coaching, é que só esse é que fazia transformação humana, de dentro, os outros era só de fora. Era Eu só de digo, fora. Exatamente. então está bem. Então tá bem. Então Lá tira a aqui uma gente desce cartinha. umas camadinhas, né? Como a gente costuma dizer, umas camadinhas da cebola, né? É, Principalmente porque todo coach, se a gente quer, de certa forma, trabalhar com pessoas, temos que sermos os primeiros, né? Tipo assim, a cobaia, né? mas De assim descascar as nossas só para ser divertido. cebolas. Só se fosse, para ser divertido, só para cortar, para fazer uma quebra de Para fazer padrão. uma quebra de Se padrão. não fosse com pessoas, Se não seria fosse com com quem? pessoas, seria com quem? Simão. Simão. Pois é, como é que a gente agora fazer experimentos com animais? Não pode, isso eu sou contra. Não pode. Não pode. Olha, aqui tirei uma Tirei cartinha. uma cartinha. Aqui de perguntas Boa! poderosas. Poderosas. Temos Empowering cartinha hoje, boa. questions. Questions. Que tipo de situações recorrentes ou recorrentes pessoas eu atraio? eu atraio? Que tipo de Que lições tipo de lições podem elas trazer Sim. sobre mim próprio? próprio? Tá dando eco, eu sei, Aninha. É porque eu não consigo tirar o volume aqui do. Deixa eu tirar o volume. Tem problema tirar o volume do computador e deixar o Tem. volume do. Tem. Não Como é que eu pode tiro o mesmo. volume do Insta? Porque tá realmente aqui. Enfia o auricular no telefone. Ah, tá bem. Se fizer a ligação no Tem jack, logo aqui. Ah, tens razão. Pode ser isso que da outra vez eu tinha. Então tá bem. Um Porque eu auricular. Ainda bem que eu já. não estou a ouvir Pronto, nenhuma... agora- Tira um auricular. Traduzindo, eu botei um fone. Isso. Traduzindo para inglês, não é? Traduzindo para O português para quem brasileiro. entende inglês. Auriculares.
Esta palavra Ora é bem. difícil, pá. Auriculares, vamos lá. Auriculares. Diz lá, cartinhas, agora eu acho que vai. A De que cartinha. tipo de pessoas atrás, é isso? Não, é também, mas é que tipo de situações recorrentes ou pessoas eu atraio. E depois tem a segunda parte da pergunta, que tipo de lições podem elas trazer acerca de mim próprio? Nossa. Mas isso é uma pergunta para mim, não? Não, esta é uma É para quem pergunta... quiser responder ou para já ir pensando? Aqui eu tirei uma carta, no espírito de tirar uma carta para que esta dinâmica, que tem este tema de carência emocional, possa aqui já ter, até se calhar para despertar em algumas pessoas, aquilo que possa ser interessante para elas, para fazerem um processo e talvez escreverem e fazer perguntas, porque aqui o importante é as pessoas também partilharem. Por falar em partilha, vou pedir que vocês estão aí, partilhem pelo menos a 20 pessoas, no máximo 50. Quem está no Facebook, quem está no Instagram, também faça grupos no Instagram. Eu estou sempre a confundir. Visualização, não é? Está-se usar. É no Facebook, chama-se Grupo de Visualização, Partilha. Watch Party. É o Watch Party, o grupo de visualização. Quem está no YouTube manda o link. Quem está no Instagram carrega no aviãozinho, carrega no coração, ajuda aí que é para a gente chegar mais longe, que é para ver se a luz chega longe, porque senão a escuridão mata tudo. Não é? E o tema é bem interessante, né? Só pode. E quem não achar E interessante... pode depois, isso para quem, né? Para até depois, vocês também podem gravar, né? Depois podem compartilhar depois, porque vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado. E quem pode, vai ficar no feed do Instagram, fica logo em automático, vai ficar no YouTube e no Facebook. O YouTube, em especial, é bom para quem não é adepto das redes sociais e então está um bocadinho fora das redes sociais e consegue ver de uma forma mais tranquila, sem o problema de ter que entrar dentro de uma... Aqui estão-me a dizer que não há para ser legendas por cima do tema. Pois não há nada a fazer porque o Facebook quer ser tão bom que mete legendas que não tem nada a ver. Faz legendas, o que é uma coisa que não faz sentido nenhum, porque muitas das vezes eu já acompanhei essas legendas e são mais uma contra-informação. Porque quem estiver a acompanhar as legendas não vai perceber nada do assunto mesmo. Portanto, é muito bom para ninguém entender. Mas pronto, nada a fazer. Mas vamos lá ao assunto, não é isso? Vamos ao assunto. Marcinha. Já fizemos partilhas, papel e caneta. Isso. Minha querida, carência emocional, não é? Diga-me. Como é que Carência é? emocional, o que é isso? O que é que tu pensaste, carência emocional, porque tens atendido assim tantas pessoas, tantas dinâmicas? Eu pessoalmente tenho visto que há aqui, de alguma forma, esta parte do Covid e das quarentenas, concordes ou não com as medidas, tem aqui potenciado um sem número de realidades que nós já temos abordado nas lives anteriores. Mas que agora... Quanto dessas dinâmicas podem ser potenciadas por carências e o que é que tu achas que nós podemos aqui destacar para quem nos acompanha que possa ser útil em questão de considerar que é ok, eu estou neste ponto e posso fazer ou escolher determinada ação ou atitude. O que é que parece? Onde é que tu gostarias de começar? Então, eu não cheguei a associar ele com, né, os temas que eu trouxe com o Covid, mas vamos lá, o Covid nada deixa de ser um motivador, né? Algo que vem para mexer com algo, para despertar, para pôr na superfície algo que internamente a gente já está, de certa forma, sem olhar, né? E isso com tudo. É o que eu acredito que é o verdadeiro papel agora dessa situação toda que estamos a passar. Então, se eu tenho já alguns medos, se eu tenho algumas inseguranças, de certa forma, elas já existem dentro de mim. E aí uma situação atípica vem para nos fazer ver o que por muitas vezes nós vamos botando por debaixo do tapete, né? A gente costuma usar um pouco essa expressão, né? Eu não quero olhar, é duro olhar, claro, e eu vou passando e vou deixando passar, né? Eu trouxe aqui, e eu acho que agora a gente está a viver sem sombra de dúvida, né? Eu não cheguei a fazer associação, mas é óbvio que está completamente ligado, porque desde o momento que a gente está isolado, né? E dentro das suas famílias, se são pessoas, por exemplo, que vivem sozinhas, né? Ou que buscam muito no externo
suprir as suas necessidades? Provavelmente essas pessoas hoje estão a sofrer muito mais com carência emocional, né? Uma vez que o externo deixou de existir temporariamente, não é? Sim, até algumas que podem unir-se de alguma forma que há um agressor externo. Aqui não é tanto da dinâmica de estar a ligar ao Covid, porque está farto de falar tanto em Covid, não é? É mais no sentido de poder mostrar que o que nós vamos aqui falar, e estes assuntos que agora traz, estas matérias, as pessoas podem ligar e que é ir para além depois daquilo que muitos o Covid fez exacerbar, outros o Covid fez pôr debaixo do tapete. Então, assim, não há, quando alguém aqui, talvez eu diria assim, quando alguém diz, eu não tenho carência, eu antes faria as circunstâncias, será que existe alguma carência em mim que eu não identifiquei? Seria mais esse convite. Seja em que espectro da realidade a pessoa se possa colocar. Sim, sim. E, de certa forma, todas as pessoas têm lá, né, as suas carências. O que são essas carências? São necessidades emocionais a serem atendidas, não é? Sim. Em maior grau ou em menor grau, em certos tipos de relacionamento, mais em uns e menos em outros. Mas isso é do ser humano, né? E por muitas vezes o ser humano ele quer admitir, encarar ou não, ou isso não é para mim. Tudo bem, sim, mas são necessidades emocionais. Eu costumo muito dizer, em todo o meu trabalho, que todo ser humano tem duas necessidades emocionais básicas desde o momento que a gente nasce, né? Que é o ser amado e ser aceito. Isso nós vivemos, nós nascemos, lutamos, vivemos, tudo em função de atender essas necessidades maiores, né? E em busca disso, claro que surgem aí necessidades emocionais. Né? Que no adulto vai acabar que vai refletir diretamente aonde? Nos relacionamentos, né? Que é o que nós estamos aí a debater, né? Nessas lives todas. Sim, porque há uma demanda, eu até colocaria mais, que é a necessidade sim, mas há uma demanda no sentido de ser aceito, porque o ser humano é um animal com capacidade para ser racional, com capacidade, e que é um animal gregário. Ele tem a tendência natural de se relacionar, de estar junto. E há muitos elementos que nós estamos a ser influenciados para irmos para assuntos que muitas das vezes são polarizadores, mas que não abordam aquilo que é a real e objetiva demanda de relacionamento. E nós estamos aqui às vezes perdidos a discutir porque alguém no programa qualquer tem uma opinião, ou porque disse uma coisa que é homofóbica, ou porque é racista, ou porque é xenófoba, ou o que quer que seja. E nós estamos a discutir consequências e estamos a nos esquecer da análise verdadeira que nós podemos trazer para nós fazermos um processo de melhoramento pessoal, não é? Descoberta pessoal. E eu acho que aí é que é o ponto essencial. Nesta dinâmica, qual é o ponto daquilo que tu preparaste que queres aí colocar primeiro? Então, o ponto primeiro que eu trouxe é assim, é claro, é de acordo com a minha especialização, né? Eu trabalho com coaching emocional, com a terapia dos esquemas, com essa necessidade, né? Vamos lá, o que acontece hoje? Olha o Francisco aí. Boa tarde, Francisco. Olá, Francisco. A necessidade hoje que todos nós adultos trazemos, vem o quê? Trazemos ainda dentro de nós necessidades não atendidas da infância, não é? E o meu estudo, toda a minha especialização vai em torno disso. E essa carência emocional, ela está, de certa forma, ligada completamente à primeira necessidade básica do ser humano, né? Que acontece desde da gestação da criança até em torno de 2 anos, né? Que é quando que a criança se vê pela primeira vez separado do adulto, né? Como alguém separado. Até então é uma coisa só, né? No centro ali, o adulto, a criança é o centro das atenções. Então, o que é essa criança? Quais são as necessidades de alguém que ainda se vê como... Não se vê como uma unidade, né? Ela se vê ainda junto com a mãe. Sim. É toda necessidade. Qual é a necessidade nessa fase? É amor e pertencimento. É conexão. Então, o que é isso? É essa criança receber todo o amor, carinho, afeto, segurança, proteção, alimento. Então, é tudo que ela precisa para ter o quê? Necessidades emocionais supridas, satisfeitas.
para que ela não venha a ter sensações, a criar sensações do tipo, o alimento vai me faltar, por exemplo, na amamentação. A amamentação já é um dos grandes fatores primordiais para suprir essa necessidade emocional dessa primeira fase da infância, né? Porque é a questão do alimento. Nesse ponto, eu acho que é interessante, principalmente nessas pessoas que já, de alguma forma, herdaram isso, por essa dinâmica, e que estejam no ponto de estar na gestação, elas próprias, a gerar uma nova vida, ver quais são as carências que elas sentem, porque isso vai ter um efeito imediato nesse ser, porque ele está-se a desenvolver nesse ambiente criado por essa mãe ou futura mãe, não é? E aqui eu acho que a pessoa, muitas vezes, cuidando de si, vai cuidar também de evitar muitos problemas futuros. Claro, muito, porque eu vou acabar que vou buscar suprir as minhas necessidades, às vezes nos filhos, né? E isso acontece muito, né? Eu vou querer cobrir, buscar sempre de qualquer forma, buscar no outro essa carência. Sim, uma mãe quando vai... Todo indivíduo, quando vai suprir ele próprio, suprir essas necessidades, eu deixo de suprir no outro, com certeza. Aqui tem uma pergunta do qual é a diferença entre a criança ser educada e se sentir amada? Ser educada e ser amada. Então, a educação envolve aí, eu acho que um complexo de muitas outras, né? A educação vai passar por desenvolvimento, vai passar pelas outras necessidades que eu trabalho na terapia dos esquemas, o desenvolvimento de habilidades, o limites, né? O dar limites com afeto, um desenvolvimento de uma identidade, uma expressão emocional. Então, a educação aqui engloba muita coisa, né? O ser amado está mais mesmo na questão do ser protegido, do receber carinho, do receber afeto, de sentir seguro, conexão. É uma conexão maior, não é? E vamos lá, até é bom isso você perguntar isso, porque o ser amado não vai haver uma forma única, não tenho aqui uma receita, e muito menos uma quantidade, né? Tem uma criança que exige muito mais necessidades de, por exemplo, afeto, carinho, abraço, beijo. Tem criança que não vai querer, não é amor isso para ela. Por exemplo, o amor vai ser a segurança, ou vai ser o servir, aí aqui eu entro até um pouco, né, nas 5 linguagens do amor. Então, assim, esse próprio ser amado, e por que é importante dizer isso? Pode ser que uma criança tenha recebido muito amor, e mesmo assim, sinta ainda uma necessidade. Por quê? Porque ela precisava de mais, né? E sinta ainda, vamos lá, um pouco de abandono. Porque pode ter criado alguma memória emocional no sentido de que, algum momento, por exemplo, que ela queria o alimento, não tinha, não veio na hora que ela precisava. E aí já começam nessa fase, né? Quando hoje nós não temos memórias cognitivas, mas temos sim sensações dentro de nós. De quê? De memórias emocionais geradas nessa primeira fase da infância, né? Respondido? Não sei, aqui foi a pergunta que fizeram, não é? Aqui, nessa dinâmica, será, muitas vezes, se calhar foi amor demais, ou foi amor de menos, ou ela precisava de mais, ou não vai ser de outra forma. Aqui, será uma dinâmica mesmo de colocar que é a forma de fazer essa ação, vamos aqui estar a definir à partida o que é o amar, o amor, embora possamos fazê-lo, mas o amor não é carícia nem beijo, muito menos viver na mentira de ser... E seria de tal como é. Pois Também não percebi direito. O ser ali deve ter sido o corretor que já fez a brincadeira. Que mexeu qualquer coisa. Sim, mas antes já ver se põe ali a palavra que falta. Há de ser aceita tal Deve como ela ser é. aceite tal como ela é. O amor não é carícia nem beijo, muito menos viver na mentira de ser aceito como ela é. Pois, aqui vamos lá pôr. Aqui, muitas das vezes, aqui agora depende. O que é que tu acharias? A criança quando nasce... Era o que eu ia dizer, né? Aqui estamos a falar na perspectiva da criança, né? Ela tem as necessidades, ela ainda não tem o discernimento, as habilidades para aceitar o que lhes dão. Ela tem necessidades a serem supridas. Por vezes, e ela não sabe que é só aquilo.
Ela começa a partir daí criar padrões quando não é suprido da forma que ela espera, a criar mecanismos de quê? De defesa para não sentir dor, é óbvio, né? Para não sentir o que ela está à espera de ser suprido e não recebe, né? Mas aqui, deixa-me aqui fazer-te esta questão. Partindo do princípio que, de uma forma mais filosófica, nós nasceríamos, hipoteticamente, dentro de um estado natural, não é? E depois somos socializados. E aqui, já este nascer, esta colocação em família, é a criança que tem que se adaptar à família ou é a família que tem que se adaptar à criança? O que é que tu dirias? Eu vejo que eu vejo por outra perspectiva. Eu acho que a criança tem que se adaptar a uma rotina da família. Porque aqui eu vou entrar em outras. Se eu mudo a minha rotina e dou todo esse poder à criança, e aí talvez eu tenha mais na terceira fase, vai mudar. É que as necessidades são diferentes de acordo com a fase da criança. Sim. Aqui talvez a pergunta que você me faz me cabe mais lá na terceira fase, quando ela criança precisa de mais independência, de mais autonomia. Então é diferente. E aí por que eu digo isso? Porque eu não posso fazer limites, né? Eu entro aqui mais na terceira fase dos limites. Então, vamos lá. Os pais não podem deixar a criança ser a dona do lar. E precisa existir limites, porque isso vai trazer um adulto depois que não tem limite, que tem problemas com autocontrole e disciplina insuficiente, né? Então, mas aqui eu trago mais a perspectiva pelo lado da necessidade de cada criança. E que isso pode variar, né? Variar muito, ela precisa mais ou precisa menos. E aqui o que eu diria dos pais existe um conceito na psicologia que é assim, é a mãe e o pai, né? Ser suficientemente boa, ou seja, dar na quantidade que essa criança precisa. E ela pode Sim, aqui agora, quando tu falaste, o que eu me lembrei é que muitas das vezes nós podemos aqui mudar pela busca daquilo que é a integração ou pela afetação da dor, não é? E aqui ver uma circunstância de evitamento. Em que eu faço uma ação, tenho uma dor, tenho uma consequência. Sim, e aqui, muitas das vezes, há mais a aposta de gratificação. Eu dou-te isto se fizeres aquilo. E aqui, será que essas necessidades também não vão ser, de alguma maneira, úteis, se forem bem direcionadas e geridas, que é a pessoa procurar afastar-se daquilo que a incomoda, então procura um meio, uma forma para se integrar, para se fazer fluir? É sempre uma forma para a criança vai começar a criar mecanismos de defesa, porque ela entende, vamos lá, o alimento, por exemplo, a amamentação, ela tem fome, ela precisa do alimento. Ou, por exemplo, o alimento vem pouco ou não vem. O que ela já começa ali a criar? Um mecanismo do tipo, da próxima vez que o alimento vier, eu vou comer tudo que eu puder, vou comer muito, porque eu posso, para não ter que ter essa sensação de novo, ou de querer alimento e ele não vir. O que aqui eu já estou, de certa forma, e existem várias pesquisas ligadas aos transtornos da amamentação, por exemplo. Por quê? Porque aqui já começa esse freio, esse comer demais. E todas essas necessidades não atendidas dessa primeira fase, elas estão muito ligadas aos vícios. Por quê? Porque a criança, pela falta, né, por não receber, ela cria dentro de si um vazio. É um vazio emocional, é algo que ela busca. E ela vai, o adulto futuramente vai buscar isso em excesso. Então, pode ser o excesso da comida, pode ser o excesso da pessoa que só trabalha, por exemplo, não olha para prazeres da vida, os jogos. Então, existem já várias pesquisas na psicologia, essas necessidades com os vícios, né? E o que é ligada diretamente? Até para quem, de repente, ainda não fez o link, o que isso tudo tem a ver com carência emocional? Por que eu comecei a falar dessas necessidades da primeira infância? Porque
a pessoa vai buscar nos relacionamentos suprir essas necessidades. Ou seja, ainda continua o adulto à busca do amor que ele não recebeu, do carinho, do afeto, da segurança. A partir daí, vai, claro, todos os seus relacionamentos vão ser não saudáveis, né? Vão entrar muito no que a gente abordou na live da semana passada, onde idade, né? O quê? Vai existir, claro, uma falta de equilíbrio entre o dar e o receber, porque essa pessoa não foi acostumada, né? Não teve muitas vezes o receber na altura que ela esperava. E aí eu volto um pouco ao que a gente falou semana passada. Ela entende que ela precisa dar muito para receber. Embora depois há pessoas que entram por vezes num esquema que, já que eu não consigo ser amado e ser aceite, eu vou criar tudo aquilo que é necessário para que eu não preciso, não quero, não estou nem aí. Não é? E aí vai criar outras necessidades, não é? Suprir. Outras formas de ser e estar, porque a pessoa acaba por se afastar dessa demanda, dessa necessidade. O que é que parece? Essas pessoas que depois invertem esse esquema. Há pessoas que entram... Qual pergunta? Essa, como se pode suprir algo que não se conhece? Um esquema que... Eu não consigo ser amado. Eu vou criar tudo aquilo que é necessário para que eu não preciso, não quero, não estou nem aí, não é? E aí vai criar outras necessidades, não é? Outras formas de ser e estar, porque a pessoa acaba por se afastar dessa demanda, dessa necessidade. O que é que parece? Não, eu estava lendo a pergunta, não prestei atenção no que você falou, Thiago. Repete para mim. Eu estava lendo José. Como se pode, se conhece? Pois os pais se julgam donos da criança ao invés de a conhecer. A gente com essas necessidades. São necessidades de... Né? Não conhece, mas espera aí. Existe uma conexão. O quanto eu começo a conhecer o meu filho, a entendê-lo, né? É um jogo difícil, eu não estou a dizer aqui que é, né? É a tal do suficientemente bom. É eu entender na minha criança o que é que está a ser suprido, está em bom estar. E vamos lá, antes que fique assim, meio até de culpa, se a gente é pai e tal, esses questionamentos. Mas assim, aqui, não existe 100%, não existe. Aqui vamos ver, aqui há uma circunstância que eu costumo dizer que as crianças não vêm com livro de instrução. Pessoas não é? que têm 100% das suas necessidades. E muitas das vezes o que acontece é que, invariavelmente, as pessoas têm um plano, um projeto, e que cada vez mais, principalmente nos países como os Estados Unidos e outros equiparados, se uma criança recebe em que a criança ainda nem sequer foi gerada, já está inscrita eu não vou gerar na uma creche, carência, já sabe onde mas é que ela vai não vai ser saber como no relacionamento, a escola, a muitas vezes faculdade, e a competição é tão grande, porque ela não tão aprendeu elevada, o equilíbrio entre dar e receber, extrema, que não há um desviar. O cronograma que as crianças têm então ela entende que ela é precisa pior que um empresário, com um elemento corporativo de uma grande empresa. E então aqui... De um namorado, de um marido. Pronto. E não é bem assim o relacionamento, né? Então, assim, sempre vão haver desafios para que o adulto venha, né?
no autoconhecimento, entender que desafios são esses e buscar o equilíbrio sempre, né? Sim. Não sei se, filho, José, se eu te ajudei, mas... O que você acredita, Tiago? E aqui põe esta circunstância, porque isso, se fosse em busca de um equilíbrio, até seria útil. Só que aqui a questão, e que já acontece em Portugal, é que para tirar um A não tem que se dizer a verdade. Para tirar um A tem que se dizer a verdade de acordo com o sistema. Não é? E aqui depois depende em que sistema é que as pessoas estão inscritas, em que status estão os pais, não é? Porque conforme aquilo que é a posição ocupada pelos pais, há uma expectativa. Isto é quase como o pai que é do Benfica vai logo fazer uma questão de eu vou escrever o meu filho e vai ser o sócio do Benfica, ponto final. E quem diz do Benfica diz de outras dinâmicas quaisquer. E aqui é onde é que a criança fica, porque muitas das vezes o pai eu vivi, muito engraçado, você está... Né? Sem Vamos saber, assim, falar nesses termos. O pai está a dar todo o amor que o pai entende que tem que dar, mas ele está realmente a conhecer emocionalmente a criança e aquilo que ela tem necessidade efetiva de receber, ou apenas a criança está ali como um recipiente que tem que receber tudo o que lhe dão, e se não receber aquilo que lhe dão, não presta, não é boa, comporta-se mal, não pode ser assim, não sais ao teu pai, não sais à tua mãe, e o teu irmão não é assim. Não é? E há estes padrões todos, muitas das vezes. Vocês sabem por que vocês não... Porque vocês não são palavras e que são circunstâncias que assim, são úteis e que eu sou defensor de uma circunstância desse jeito mesmo. A vida tem que ser como ela se apresenta e quanto menos bolha os pais criarem, melhor. Porque a vida é assim que ela se apresenta e temos a tal questão, até se nós podemos pôr aqui, por exemplo, este livro, e desarmar isto, que já acontece em Portugal, é que para tirar um vai parecer tudo trocado, acho que aparece tudo trocado em todo o sítio, que é o pai rico, pai pobre. E o que é que acontece? Nós temos aqui esta mesma dinâmica, não sei se nos pode introduzir sem sair aqui ao tema, mas que tem esta questão que é, ambos estavam a dar aquilo que tinham, não é? E ambos estavam a dar o melhor que tinham, o melhor que sabiam, e um ensinava que tu tens que estudar para teres um bom emprego, e o outro exatamente ao oposto, não é? E aqui, em que sentido é que nós vamos a ver, dependendo da demanda que a criança tem, dependendo desses elementos que tu estavas aí a falar, fica difícil, muitas das vezes, nós definirmos e fazermos um projeto para essas crianças. Porquê? Porque nós estamos no imperativo hipotético e não no imperativo categórico. Porque o imperativo hipotético vai no sentido de dizer eu vou fazer isto, isto e isto para que o meu filho daqui a 20 anos, ou mais, mas vamos supor aqui os tais 20 anos, vai ter esta vida, vai ter estas capacidades, estas habilidades. E não estão concentrados numa circunstância em que eu vou fazer isto para o meu filho ser íntegro, ser uma pessoa capaz, uma pessoa habilidosa e uma pessoa que consegue viver com ele próprio e com os outros de forma equilibrada. Não é? Presta, não é boa, certo. Comporta-se mal, o som vem sobreposto. Assim, pai, não sais à tua mãe. Sim, e isso são palavras. Desculpa. Deu, parece que parou no Insta. Sim, estava aqui agora também a ver, travou aqui também. Vamos ver se ele vem só. Pode ser que eu regresse um pouco. Mas aqui... defensor de uma circunstância muito... O Insta é daquelas coisas que está muito mal mesmo. A vida está instável. Já estás a voltar agora. Como ela se apresenta. Já está a voltar, sim. Vamos ver se agora... E quanto menos bolha os pais criarem, melhor. É instável. E depois que aqui também o José já estava a dizer que o som estava oposto. Parece que sim. Mas aqui tem essa dinâmica que nós estávamos aqui a falar e que até que ponto, porque aqui o problema mesmo é que estamos a preparar as pessoas para o futuro e não estamos a preparar as pessoas para o presente. Eu acho que é muito mais importante nós prepararmos as pessoas para o presente, porque a maior parte das pessoas que vai, e aqui, por isso é que em muitos países o ensino superior está cada vez mais a crescer, há muito mais pessoas a tirarem especializações específicas para aquilo que elas querem tratar, abordar, porque é conhecimento objetivo e que lhes permite entrar logo de uma forma muito mais consciente
quando vão então para uma formação superior, já vão com outras exigências, com outras dimensões, porque é para fundamentar, para solidificar informações que muitas das vezes ele já tem, ouvem a dobrar. Capacidades, estas habilidades. Estão concentrados numa circunstância que eu vou fazer isto para o meu filho ser íntegro, ser não sei o que é que será. Eu também está aqui autônoma, né? de lag, então pode ser já que tenha se resolvido alguma coisa aí que a gente não pode fazer nada. Pelo menos eu não sei o que é que possa aí fazer. Então até que ponto é que aquilo que o pai está a dar para a criança, não é? Ele pode estar a dar todo o amor, todo o carinho, todo o apoio, mas está efetivamente a fazer uma análise do que é que a criança tem, não tem, o que é que ela sente ou não sente. Será que, ela vai estudar piano porque é bom, mas será que é o piano? Será que ela não queria aprender outro instrumento qualquer? Porque se não for, não, eu quero a viola, eu quero a flauta, ou eu quero aprender tambor. E o pai diz, não, tambor não, que isso é horrível. Não é? Então, qual é o gosto que está a ser moldado, está a ser incutido na criança que ela nem sequer tem hipótese de experimentar? E aqui nós estamos cada vez mais nessa dinâmica e que eu ponho que é como agora. Que tem tudo a ver, que é esta conformidade social que nós estamos a viver, que vai provocar efeitos mais tarde, que nós não vamos saber quais são, mas que já se prevê as circunstâncias das informações que vêm é que nós vamos ainda piorar os elementos da depressão, do stress, principalmente stress pós-traumático, pânico, um contexto de ansiedade generalizada. Porquê? Nós estamos a ser expostos a uma realidade que está a destruir tudo quanto nós conhecíamos como certo, como normal, como útil, e a ser trocado por alguma coisa que não foi comprovado. Nós não sabemos quais são as consequências. E agora eu vou para me proteger do Covid. E agora parece que vai haver uns pórticos que eu entro num restaurante, sou vaporizado. Entro numa farmácia, sou vaporizado, não é? Eu penso assim, eu daqui a bocado não morro da doença, morro da cura. Porque quem é que me garante que não está a matar o que é bom também, não é? E aqui quem é que garante também que nós, a nível emocional, a nível cognitivo, não estamos a ser destruídos lentamente por causa de tanto esquema que muitas das vezes é feito que, e certamente já deste conta disso, que a cada livro novo há sempre algum que contrapõe o outro e que às vezes a ferramenta é igual, só que muda o nome, não é? Sim. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Pois estava agora a ver. Aqui também estava. Eu estou a ouvir, mas como aqui está estou a ouvir através do PC, por isso é que eu estou sempre a manter aqui. Aqui estava, acho que vai na linha do que tu estavas a dizer, vamos ver se isso entretanto já volta. Que é para já dar. Que está aqui, que é assim, que se ensina sim, deixa-me só ler-te este comentário, para ele depois não passar, que está a se ensinar sim a criança a ser feliz, mas para isso é preciso ter consciente a definição e conceito concreto do que é ser feliz, não é? É que muitas das vezes eu acho que é isto, continuamos sem ouvir a Simone. Eu recomendo que vocês venham para o Facebook e para o YouTube, porque não há hipótese, são coisas que nós não conseguimos controlar.
Espero que me estejam a ouvir, mas será bom irmos para aqui para o YouTube. Procuram, se for no YouTube. Sim, se for no YouTube, é www. É melhor fazer. Uma opção fica complexa. Tiago dos Santos, Motivação e Desenvolvimento Humano. Se for no Facebook, é Tiago dos Santos.hipnose. E vamos continuando. Sim, sim. Aqui estava o comentário que é ensinar sim a criança a ser feliz, mas para isso é preciso ter consciente a definição e conceito concreto de ser feliz. Eu acho que é importante é que muitas das vezes não basta só dizer se tu és feliz, vamos construir felicidade, e se tu és feliz, eu sou feliz, porque isso muitas vezes é um conceito vazio, não é? E aqui é importante definir, não é? Uhum. Uhum. Deixa-me aqui só fazer uma referência. Deixa-me aqui interromper, desculpa. Quem está no Instagram e que chegou entretanto, eu convido que vá para o YouTube, procure por Tiago dos Santos Motivação e Desenvolvimento Humano, ou então em Facebook Tiago dos Santos peço desculpa, que agora engasguei. Hipnose, Motivação e Desenvolvimento Humano. E vai aparecer a live. Será mais fácil e recomendo que façam isso a partir de agora para que seja mais útil, porque o Instagram está mesmo, como dizia a Simone, está instável, porque não sabemos o que é que está a acontecer. Isso. Tiago dos Santos Hipnose. Portanto, aí o Insta que está com problemas. Portanto, aí... Porque no... Sim. Isso. Sim. Mas isso, hipnose vai aparecer logo. Eu só estou a dar os completos. Agora, tu ficaste foi até essa imagem lá. Acho que o Instagram está mesmo... Mas continua então. Desculpa. Agora aceito outra vez que caiu e eu convidei de novo. Sim, pode ser. Já está a estabelecer a ligação. Pronto, já está. Sim, agora já foi.
Sim. Isso. A Pois, vantagem agora mesmo foi. De é repente poderem agora vir eu para vou o, vir. para o Facebook e para o YouTube. Então, Por isso é que eu comprei este programa mesmo, que é para ter esta possibilidade, porque o Instagram estava a dar problemas demais. sim, está muito instável, né? Eu acho Sim. que é muita gente a Deve fazer ser. lives. Sim, sim, é bom. E que bom, porque o conhecimento está disponível, não é? Está todo disponível, né? Para quem quiser. Às vezes ainda sente muita carência. O que eu acho que é muito importante sempre eu dizer é que a gente muitas vezes tem essas sensações, vamos lá, mas a gente não consegue entender o porquê. Né? Por exemplo, a sensação de uma pessoa que não se vê capaz, mesmo de uma série de resultados positivos na vida, mesmo tendo muito sucesso, nós temos pessoas que têm, né, uma sensação de fracasso, de não ser capaz, de não foi eu que fiz aquilo, eu tive sorte. Né? Então, de novo, também essa sensação de um vazio. Né? Sabe aquele sozinho no meio da multidão? Isso é uma sensação de um buraco emocional que pode estar diretamente ligado a necessidades não atendidas da infância. E aí, o que eu faço com isso? A gente pode estar sempre curando esse adulto. Sempre. Sempre. Esse é o objetivo de muitos dos trabalhos que eu e o Thiago fazemos, né, Thiago? Também, muito, você deve trabalhar também, com a gente suprir essas necessidades, de olhar para essa criança que está dentro de nós e que ainda por trás não existe, né? O que por muitas vezes acontece? O adulto ainda é a criança a agir. Por quê? Porque foi lá que nós aprendemos, né? Aqui, principalmente em terapia, uma das circunstâncias que aqui existe muito na hipnose, que é o conceito da criança interior, não é? Que é muito trabalhada. Há aqui todo o vetor, porque quando se fala até em regressão à vida passada, há muito a dinâmica de vida passada ser uma vida noutra vida, ou seja, antes deste nascimento. E eu acho muito mais interessante numa primeira análise, numa primeira fase exploratória, que é fazer regressão de idade e poder fazer um estudo em quais foram as idades que o corpo, até por sinais ideomotores, em que são programados, e que nós podemos fazer uma regressão a cada ano em regressão e depois progressão, e em cada momento que fique identificado algum evento, nós vamos marcar e depois, na circunstância da continuidade da terapia, nós vamos a essa idade e vemos em cada idade o que é que aconteceu. E aí há sempre vetores. E é importante. Agora, eu coloco sempre isto, e quero salientar isto, que é atenção com aquilo que as pessoas muitas das vezes falam, porque há muita memória construída, há muita falsa memória. Eu até vou mais longe. Para mim, eu considero todas as memórias como falsas. São apenas uma percepção. Então, somente isso. E aqui é necessário, as pessoas muitas vezes que têm a recordação de aos 3 anos que me aconteceu isto ou aquilo, é uma memória fabricada, é uma memória obtida por procuração. Eu ouvi os meus pais a falar que eu era daquela maneira, ou que pedia ou necessitava, e eu construí isso em mim próprio. Não quer dizer que eu tenha essa percepção desse momento, não é? E aí é preciso trabalhar com alguma delicadeza. Sim. Só que muito interessante isso que você falou, porque assim, mesmo que essa memória seja falsa, mesmo que, mas foi a forma que a criança interpretou. Sim. E o dano maior disso é que o adulto hoje continua interpretando da mesma forma. Certo. Olha a gravidade, né? E eu já tive vários exemplos disso que você vai falar. De, por exemplo, a criança trazer uma forma como ela viu, depois ela foi perguntar para os pais contaram uma história completamente diferente. Ou seja, foi da forma que a criança interpretou. Só que é dessa forma que a gente interpretou que nós formamos a nossa personalidade. Ou seja, é dessa forma que o adulto hoje continua a agir. Né? Por vezes, o que acontece? Ele quer fazer qualquer coisa, ele quer agir, ele quer mais, e algo bloqueia, né? É sempre assim que a gente tem. Então, como é que eu sei agora que eu tenho essas memórias emocionais? Como é que eu sei? Como é que, né? Sim, e que tem a circunstância.
tem a circunstância da intenção positiva, porque tu tens uma intenção positiva. E quando foi naquele momento, houve uma estratégia que essa criança, esse ser, seja em que dimensão for, porque até mesmo há aqui uma circunstância a considerar que mesmo já em adulto, há processos que acontecem que infantilizam o ser humano, em que, por reações de luta ou fuga, naquele momento o ser humano infantilizou. E ele vai agir de acordo com mapas antigos e não segundo aquilo que cognitivamente possa ali estar. Daí que é necessário poder trabalhar estas dimensões no passado de uma forma muito objetiva, porque eu gosto muito de centrar que é assim, eu posso respeitar os mapas das pessoas se elas vierem falar que acreditam em Deus, na Nossa Senhora, ou que não acreditam em Deus. Para mim está tudo tranquilo na mesma, porque eu vou trabalhar não com aquilo que eu acredito, mas com aquilo que a pessoa acredita. E aí eu vou utilizar aquilo que está, porque eu diria isto. A resposta está na pergunta. E muitas das vezes as pessoas vêm à procura de respostas no terapeuta, no agente facilitador, e aqui aquilo que é o agente facilitador vai muitas das vezes salientar, demarcar aquilo que foi a pergunta que contém a resposta, ou pelo menos uma pista, uma chave para essa pergunta. E aí eu acho que é importante a pessoa saber que nessa experiência que ela passou, não há bom nem há mau. Há sim uma oportunidade para ela converter essas dimensões naquilo que será a peça que falta no puzzle que ela tem para a sua vida. E aí eu acho que é necessário ver que é o que é que tu estás a perguntar. E aquela tal história que o Paulo, o Pedro, quando fala do Paulo, fala mais sobre o Pedro do que sobre o Paulo, não é? Exatamente. Sim. Acho que troquei os nomes, mas pronto. Falou, nem bom nem mal, tem a nossa história de vida, né? Isso. Tem da forma como as coisas construíram. Só que o objetivo hoje, vamos lá, é exatamente essa, é o adulto hoje desconstruir essa visão infantil que ele ainda tem dos pais, né? É destruir, é construir, é a construção de um adulto saudável, né? Sem carregar ainda dentro de si essa criança interior, sim, que tem necessidades, que ainda continua, talvez hoje, no papel, vamos lá, quando um adulto hoje, às vezes ele já entendeu que ele precisa fazer alguma coisa, ele reluta, não faz, ou procrastina, ou é perfeccionista demais. Inúmeros comportamentos que a gente sabe do adulto que não são saudáveis. O que é isso? É a criança birrenta ainda dentro de nós. Assim, diz-me uma coisa. Provar que tem razão, provar que tem que ser da forma que eu quero, né? E são comportamentos não saudáveis que o adulto carrega. Aqui né? eu colocaria, e disseste birrenta, mas aqui eu colocaria um pouco de uma estratégia emocional, uma pergunta. Há muitas pessoas que até na dor têm aquela coisa, a dor é má, isto é mau, isto é negativo, não é? E eu acho que é importante, ainda que possa ser essa criança birrenta, vamos pôr assim, que eu possa tratá-la hoje com o carinho que ela naquele momento não sentiu ter. Não quer dizer que não tenha tido. Ela não sentiu ter. E então, muitas das vezes, o convite é que o adulto que hoje tem essa dimensão e essa consciência possa visitar essa criança que tem essa dor, esse desconforto, que tem a consequência que é a birra, ou seja, a birra no sentido de eu tenho uma quebra emocional, um despoltar emocional, que comunica aos outros que é eu, a partir de agora, não tenho recursos para gerir o que se está a apresentar à minha frente. E aqui eu acho que é encarar a birra como uma manifestação que a pessoa não tem recursos emocionais para abordar, para gerir aquela questão. Seja essa criança com 90 anos, com 16 ou com 20, não é? Porque muitas das vezes... Vai continuar. Porque a embalagem pode estar envelhecida, mas lá dentro não há idade. Exatamente, porque vai continuar, principalmente, né, pela falta dessas necessidades, como você falou, na medida que elas, na sensação que ela teve, né? Porque às vezes ela recebeu amor, às vezes houve conexão, sim, mas havia necessidade demais, né? E uma coisa que vem até de Freud, que ele fala assim, a criança, ela vai ter sempre os pais como heróis, como superior a elas. Ela nunca vai deixar de amar os pais, independente do que eles fazem. E o que ela faz é deixar de amar-se a si própria. E é por isso que a falta dessas necessidades nessa primeira fase
deixa de construir o quê? No adulto, essa autoestima, Sim. né? Essa autovalorização, essa autoaceitação. Porque como é que a criança entende? Poxa, se meus pais não me amam, eu não valho nada, eu não sirvo para nada. E aqui começa os primeiros sementinhos aí de uma baixa autoestima, e depois, claro, da gente buscar o quê? Nos relacionamentos, suprir essas necessidades. Só que com certeza não serão relacionamentos saudáveis, porque eu já parto para eles com essas necessidades em déficit, né? Uma sensação, de novo, é sempre a sensação, porque pode ser que eu simplesmente não tenho a sensação que recebi. Né? Sim, porque aqui tem é como esta frase que o José já passou por aí, que ele escreveu qualquer coisa que a birra de uma criança é quando ela não consegue entrar pela porta e tenta ir pela janela, não é? E aqui, muitas das vezes, e que se vê isso nos supermercados, que as crianças principalmente fazem, quando querem uma coisa ou quando há uma visita de alguém em casa, aproveitam esse momento para testarem os limites, não é? E verem que é isto que eu agora não posso fazer e que eu sei, posso fazer aqui porque há aqui uma conformidade social. Será que o meu pai é forte o suficiente para manter isto que normalmente mantém em casa, que mantém em privado? Será que isto tem a seriedade? Será que isto pode ser praticado na sociedade? E aqui muitas das vezes a dificuldade das pessoas é que aquilo que é feito em casa não existe equilíbrio emocional, equilíbrio cognitivo, para fazerem uma coisa que é, se eu faço em casa, também faço aqui. E então, as crianças vão entrando pela esta janela, não é? É repetir, sim, sim. Tem uma frase que diz, o que a gente faz, às vezes, numa tarefa mais simples, a gente vai repetir em tudo. Porque é o nosso padrão, né? Então, é assim, primeiro, por que falar disso tudo? É para consciência. Eu acho que é sempre consciência. A gente entender que a gente pode estar sempre reconstruindo um adulto, né, que pode sempre construir um padrão de comportamento mais saudável, né, para realizar seus sonhos, para buscar o que merece. E que, por vezes, eu posso, sim, passar uma vida inteira me vitimizar, não recebi, e assim, me avisa se eu posso, não. O que eu posso fazer para resgatar tudo que eu não tive na minha infância? E eu trabalho com isso, né, minha especialização, porque faz muito parte da minha história de vida. Para eu trabalhar com isso é porque eu tive que fazer todo esse processo para estar resgatando tudo que eu tinha deixado de receber na infância. Sim. E por isso que me faz tanto sentido, né? Sim, porque muitas das vezes... Faltou 2 minutos, não sei se você percebeu. Sim, está 2 minutinhos, mas podemos depois... Eu convido quem está no Instagram, eu entretanto também resolvi a questão do áudio, porque eu pus aqui o áudio mais alto e capta através do meu microfone. Que venham para o Facebook ou para o YouTube, que assim será mais fácil. Aqui, eu acho interessante aqui que o José está a colocar, que muitas das vezes a tristeza que a maioria dos pais sente, cria e promove esses comportamentos monstrinhos. É porque muitas das vezes aqui tem uma... tudo para eles, né? É porque, é assim, imaginando, o meu pai não me deu aquilo que eu necessitava, então eu vou dar tudo ao meu filho para que eu não sinta falta de nada. E às vezes ele sente falta de não ter tanto, não é? Porque muitas das vezes há também esta dinâmica que é a abundância das circunstâncias que existem à volta, tanto pode ser boa como pode ser má. E há pessoas que chegam a uma dinâmica que tem tanta abundância de coisas boas que depois não tem a dimensão, que lhe cria resiliência, principalmente à frustração. Então nós criamos depois adultos que, quando nós temos infelicidade, que são os colegas, que são os patrões, tudo isto fica numa circunstância extremamente desafiante de fazer. Bem, só despedir do Instagram, está mesmo a acabar. Amanhã, 7h27, Instagram e YouTube e Facebook, Meditação da Manhã, 7h27, Semana da Libertação Emocional. Venham para o Facebook e para o YouTube, vamos estar só mais uns minutinhos para terminar o nosso...